sejam bem-vindos ao Grupo Tom de Estudos de número 252. Para nossa grande alegria, hoje a gente vai conversar com Maria Elisa Brandão Bernardes, professora de estratégia, pesquisadora na área, consultora, profissional da Fundação Dom Cabral, enfim, com uma vasta experiência e uma formação muito sólida em estratégia. Eu vou deixar para ela falar um pouquinho mais sobre a trajetória dela, enfim, antes da gente começar propriamente no assunto. Maria Elisa, vamos começar então com você se apresentando e depois eu conto para todo mundo por que a gente escolheu esse tema hoje para o Grupo Tom. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer esse convite. Para mim é uma grande alegria estar no Grupo Tom de novo, porque milênios atrás eu tive no Grupo Tom, e é uma iniciativa que eu acredito demais, que é transformar a organização num espaço de aprendizagem, que faz parte da minha formação. Eu sou, assim, puro sangue administradora, formação em administração, pós-graduação em administração mercadológica, mestrado em administração, doutorado em administração. O que eu posso falar a meu favor, porque não é bom essa formação assim toda na mesma linha, não, né? É bom a gente ter uma multifuncionalidade, mas eu fui estudando coisas diferentes na trajetória. Fiz pós-graduação em marketing, depois eu estudei Learning Organization no mestrado, como você bem sabe, que nós somos colegas no mestrado, fizemos uma trajetória juntas aí, numa parte, e depois o meu doutorado eu fiz no Canadá, estudando a construção social da estratégia. Então, eu fui, apesar de dentro da administração, eu fui trazendo elementos diferentes de áreas diferentes para chegar nesse posicionamento que eu tenho como profissional, professora, consultora hoje. Maria Elisa, nós já conversamos hoje cedo, né? Antes da gente abrir a câmera para gravar o grupo, e eu estava te contando que a ideia de te chamar tem a ver com a coincidência de dois fatos. Você acabou de publicar um artigo na revista Dom, da Fundação Dom Cabral, falando sobre estratégia e comunicação, implementação de estratégia, enfim, que é boa parte do conteúdo das perguntas que eu elenquei aqui para te fazer. E esse texto pega a gente na Tom num momento importante, porque a Tom, que está há 20 anos já com uma trajetória, que sempre entendeu ser importante a gente pensar e raciocinar e refletir antes de sair fazendo ou propondo coisas, mas que organizava essa atuação num departamento que se chamava planejamento, acabou de mudar essa área e passou a dar o nome de estratégia e behavior data para essa área que agora entra na etapa antes da criação, né? Entra naquela hora em que a gente organiza as informações que o cliente passou para a gente, mas olha para as demais coisas que a gente é capaz de acessar e avalia, enfim, não só o que o cliente está pedindo, mas o que está acontecendo no mercado, em especial o público com quem a gente tem que conversar, enfim. Então, essa mudança, assim, embora com a função de formular um problema que a comunicação vai resolver ou se pretende resolver, ela agora está mais explicitada nessa intenção de que uma coisa é o que o cliente pede, outra coisa é o que o problema pede, que é preciso avaliar essas duas coisas para a gente conseguir se organizar para criar e propor o trabalho para o cliente. E aí é nesse momento em que a gente está justamente dando esse passo, mudando o nome da área, enfim, né? Mexendo na equipe, e aí esse texto aparece. E então é sobre isso que a gente achou que estava na hora boa de te chamar aqui de novo para conversar com a gente.
Afinal de contas, Maria Elisa, tudo é estratégia? Pois é, a gente está vivendo uma época que tudo é estratégia mesmo, né? O termo estratégia está sendo usado para tudo. E aí, se tudo é estratégia, nada é estratégia, né? E realmente, assim, dos meus incentivos para poder publicar esse artigo, né, um artigo executivo, é justamente para ter, assim, um espaço para eu colocar algumas coisas que eu tenho defendido nas aulas, nas consultorias que eu tenho dado, para deixar alguns pingos nos is. Um deles é ter uma definição de estratégia, né, que eu, apesar de que tem correntes diferentes de estratégia que vão dar definições diferentes de estratégia, a construção que eu faço do conceito é justamente que a estratégia é uma escolha que a organização faz. Eu acho que essa é a principal palavra. A estratégia é uma escolha. E ela é uma escolha do uso dos recursos que a organização tem. Por quê? Porque os recursos são limitados, né? Os recursos, mesmo grandes organizações, o que vai acontecer é que, proporcional aos desafios, os recursos também vão ser limitados. Então, a estratégia, ela ter uma decisão estratégia significa eu escolher como eu vou usar meus recursos, eventualmente até quais, para poder crescer no contexto. E para eu crescer no contexto, é justamente eu usando os recursos para agregar valor, para fazer uma oferta melhor do que os concorrentes. Então, lidando com todas aquelas forças que estão ali no contexto da organização, que eu vou precisar me aliar ou combater para poder, de fato, ter uma oferta mais interessante no mercado. Então, se eu fosse assim, espremer o conceito numa palavra, essa escolha que a organização faz sobre como ela vai usar no recurso. E se eu pudesse um pouco mais, reforçar um pouco mais isso, porque escolha significa renúncia também. E eu preciso escolher recursos, não significa que eu tenho aqueles recursos escassos que eu vou ter que usar todos, não. Eventualmente, eu vou ter algum recurso que, pela minha escolha estratégia, eu vou deixar de usar. Então, isso também é uma renúncia do recurso que eu tenho que eventualmente eu não vou usar, e é uma renúncia de alguma oportunidade do contexto que eu também não vou explorar, porque eu não tenho recurso suficiente para isso. Então, e isso é que faz, eu acho, a estratégia ser desafiadora, mas também muito interessante, e coletiva, como eu argumento no artigo, porque todo mundo tem que entender que os recursos são limitados, quais são eles, o que eu escolho usar e o que eu renuncio a usar para a estratégia dar certo, digamos assim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da dificuldade das pessoas lidarem, porque eu acho assim, a experiência, enfim, que eu tenho nessa área diz que é mais fácil escolher o caminho do que lidar com as renúncias que a escolha do caminho dera. Você tem essa impressão também? Que assim, é fácil você fazer na teoria e abstratamente você fazer essa escolha, mas na hora que as renúncias aparecem, é muito sofrido para as pessoas em geral, dar de cara com o que ficou para trás? Eu concordo, e eu acho que também a deixar claro quais são as renúncias. Eu acho que, eventualmente, os líderes da organização eles estão fazendo escolhas dos recursos, sim. Nem sempre está claro o que ele está abrindo mão, como você falou. Mas eu acho mais complicado porque a estratégia ela não se executa sozinha. Ainda que, eventualmente, o planejamento ele possa ser realizado por um grupo pequeno da alta direção que vai fazer essas escolhas, por exemplo, na hora da estratégia, para a estratégia ser executada, para eu transformar essa escolha numa ação, na verdade, as pessoas esquecem ou elas deixam de deixar explícito para todos os demais que vão executar a estratégia que foi feita uma escolha ali e que essa escolha implica uma renúncia. Então, por exemplo, nas minhas aulas ou nas consultorias,
eu costumo, para tratar dessa primeiro passo, né? A estratégia está clara, para a gente tratar da execução da estratégia. A estratégia está clara, quais são as escolhas e quais são as renúncias da sua organização? Aí, para corroborar com o que você está falando, eu diria que, a maioria das vezes, a estratégia não está clara. E quando eu pergunto sobre escolhas e renúncias, as pessoas começam a pensar, muitas vezes nos grupos ou na interlocução, elas conseguem falar sobre escolhas. Mas a maioria das vezes elas não conseguem enumerar as renúncias. Então, ainda que eventualmente esteja clara para quem decidiu, eu acho muito grave não estar claro para quem vai executar, porque as pessoas que vão executar, elas ficam despendendo esforços, que quando a gente fala de recursos, a gente está falando de pessoas, tempo, dinheiro, e as pessoas ficam ali trabalhando, muitas vezes exaustivamente, em iniciativas que a organização já decidiu, a organização, quando eu falo a liderança da organização, já decidiu que não vai fazer, e não ficou claro para a pessoa. Então, isso eu acho o maior desafio, sabe, nessa história de escolha e renúncia, porque eu acho que, eventualmente, você está falando aí, eu fico imaginando também que o perfil assim de empreendedores, pessoas com empresas menores e maiores, eles têm maior dificuldade de encarar renúncias. Mas quando você vai para o universo das grandes empresas, você se choca de novo com a dificuldade das pessoas de entenderem que a renúncia precisa ser feita, que ela já foi feita e que elas não sabem qual é. Eu acho que esse seu comentário me dá uma boa escada para a minha próxima pergunta, que é a importância da comunicação nessa história de você ter uma estratégia, uma estratégia precisar, na verdade, acontecer na prática, né? Porque não adianta você publicar o seu planejamento estratégico, isso não resolve nada. A estratégia só é estratégia se ela acontece, né? Se ganha a vida. E eu queria que você contasse um pouco desse aspecto aí importante. Bom, conforme eu já falei, né, a estratégia ganha vida na prática. Ou seja, eu transformo aquelas intenções em ações do dia a dia das pessoas na organização. Mas para as pessoas poderem transformar aquela intenção em ação, elas têm que entender o que elas precisam. Se eu estou falando de uma mudança de estratégia, ainda mais, né? Estou fazendo uma mudança na estratégia da minha organização. Logo, aquelas práticas anteriores, elas têm que ser substituídas paulatinamente por novas práticas. Mas as pessoas não vão mudar se elas não entenderem o que elas precisam fazer, qual o objetivo. Ou mesmo para elas fazerem ajustes finos, porque se o meu objetivo, se a minha estratégia é para alcançar um objetivo de crescer no mercado, de entregar valor, eu também é uma relação da organização com o contexto, com o mercado. Tem um autor, inclusive, o Igor Ransoff, que para ele, a definição dele de estratégia é tudo que tem relação da empresa com o mercado. Então, eu preciso, para a estratégia acontecer, ter esse olhar externo. Logo, eu começo a fazer as minhas ações. Eu mudo as minhas ações, por exemplo, para convencer. Eu posso dar um exemplo, assim? Pode. Então, por exemplo, imagine uma organização que ela tem uma estratégia de custo, então, de brigar por preço no mercado, e ela resolve mudar para agregar valor para o cliente para oferecer produtos ou serviços customizados. Então, eu decidi isso no plano, isso significa que eu tenho que transformar em ações, eu tenho que ter um CRM mais eficaz, eu tenho que fazer ofertas cada vez mais próximas da necessidade do cliente. E as pessoas começam a fazer essas ações, mas eu tenho que ser capaz de fazer lá o feedback da reação do cliente. O cliente está satisfeito? Será que eu preciso fazer algum ajuste? Será que eu estou alcançando aquilo que eu pretendia? Se as pessoas que estão na ponta não têm esse entendimento que vem através da comunicação, da estratégia, na verdade, eles ficam só repetindo as rotinas antigas ou atuando assim num procedimento operacional padrão, no limite, e não entendem que essa relação precisa ser feita. Agora, eu queria reforçar que não é que comunicar
é muito além de informar. Comunicar é um diálogo que se estabelece. Tem a literatura, hoje mesmo no Brasil, a gente está usando o termo em inglês, que é sense-making, sense-giving, tratar do sentido, mais do que você fazer uma informação. Olha aqui, pessoal, o plano estratégico, toma aqui. É realmente você construir um processo de comunicação, de diálogo, das pessoas terem dúvidas, perguntarem, pontos obscuros. É um processo assim incessante da liderança e de conversa entre as pessoas da organização para poder alcançar isso. Porque sem esse entendimento, a estratégia não vai acontecer. E digo mais, nas pesquisas que a gente faz sobre problemas de execução da estratégia, que 75% das estratégias que são planejadas não conseguem ser executadas. 75%, a taxa de sucesso é muito baixa, 25% só. E quando a gente faz pesquisa sobre o motivo pelo qual as pessoas que falaram que foi fracassado, ao que elas atribuem, a grande maioria vai falar que é falta de comunicação. Eu gosto de uma definição que diz que comunicar é tornar comum. Né? Você chegar num lugar comum, não é só emitir, é você entender, enfim, o que era que se queria, por quê, qual é o sentido do que você está querendo, né? E porque ela é eminentemente simbólica, tudo é mais difícil, né? Porque você tem que partir do mesmo repertório, pelo menos de coisas em comum, né? Porque tudo que tem esse contexto simbólico, uma coisa está no lugar de outra, é um terreno fértil para o ruído, para o desentendimento, né? E eu imagino que agora que a gente perdeu um pouco a perspectiva e a possibilidade dessa interação pessoal, esse também é um problema, porque a gente perde um pouco do resto do contexto da comunicação, que não é só que é a comunicação não verbal, né? Que essa coisa de você ver a pessoa chegar, a postura, se ela está mais energética ou menos, né? É muito mais difícil fazer isso pelas telinhas, né? Isso é uma dimensão da comunicação que a gente acaba perdendo, né? Mas você fala uma coisa muito importante também de tornar comum, dessa compreensão. Eu acho que tem um aspecto também hoje que, sim, com a pandemia deixa mais exacerbado, mas eu acho que já há um tempo atrás é a velocidade das mudanças que estão acontecendo no mundo. E aí, o planejamento estratégico, que em 1900 antigamente, quando nós duas fomos colega de mestrado, e a gente falava lá sobre planejamento a longo prazo, planejamento a curto prazo, etc. e tal, e que tinha muito aqueles planos de longo prazo, e aí ainda tem toda uma literatura falando na disciplina para executar, etc. É uma coisa que não faz mais tanto sentido, porque as coisas estão mudando com tanta rapidez que eu acho que é mais importante as pessoas entenderem o sentido esse canal sempre aberto da comunicação. Como a empresa pretende crescer, a despeito daquele desdobramento, claro, o que deve ser feito, porque eventualmente você vai ter que mudar no meio do caminho, porque imagina todo mundo que planejou antes da pandemia, quando chegou essa pandemia, como é que eles tiveram que readaptar. As empresas que tinham um pensamento estratégico mais claramente comunicado, que as pessoas estavam envolvidas num diálogo, você falou assim, de entender a razão, isso é importantíssimo. Por que eu decidi mudar minha estratégia de custo para proximidade com o cliente? Quais são as premissas que estão por trás disso? Porque aí, na hora que eu preciso adaptar, eu entendo. E eu vou ser partícipe, eu vou participar com a liderança de sugestões e ideias. Agora, você tem uma coisa estática, que eu falo assim, ó, você tem 10 anos para implementar isso aqui, e o passo vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Na hora que acontecem movimentos como esse, fica todo mundo paralisado. O que eu faço agora? Eu não sei, porque eu não tenho aqui o passo 2 para esse cenário. Então, não tem chão para eu dar o passo 2, né? Exato. Então, muitas vezes, o processo do planejamento
inclusive quando ele é participativo, quando você convida os gestores intermediários para pensar, ele é mais importante do que o plano que vai resultar do planejamento, porque todo mundo conversando ali quais são as alternativas, o que, que o contexto vai mudar, quais os recursos que eu posso contar, quais eu vou usar, quais eu não usarei. Se muda o contexto, aquela dinâmica que foi pensada junto, ela continua acontecendo a despeito da mudança do contexto. Agora, se eu tenho uma coisa muito estanque, mudou tudo, aí o plano já não vale mais, entendeu? E aí eu já não sei como agir sem o plano. Então, eu particularmente acredito. Eu tenho colegas, consultores, empresas e tal, que rezam pela cartilha da disciplina. Você tem um plano, você tem que ter disciplina para poder implementar. Eu acredito nessa construção social, que as pessoas vão entendendo e elas são corresponsáveis pelo sucesso. Eu acho que eu tenho uma outra pergunta aqui, que é exatamente o papel, a contribuição, o desafio que é mobilizar os gestores intermediários, né? Que é a terminologia que você usa ali no texto, né? Essa é a minha bandeira, gestor intermediário. Porque, na verdade, é o seguinte, no passado, não muito distante, se acreditava que era assim, a liderança, o papel da liderança na estratégia. Então, a alta liderança decide o que vai ser feito, a média gerência, que é aqueles que respondem direto para o CEO, para a diretoria. Em geral, a média gerência ela é chefe de outros líderes, coordenadores, etc. Ela vai fazer cumprir. Então, é top-down, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu estou te falando, é isso que você vai fazer cumprir. E isso é uma herança, assim, de uma disfunção, eu diria, taylorista-fordista, daquela divisão do trabalho, que separou também planejamento e execução, então separa quem pensa de quem faz. Então, nós aqui estamos pensando e vocês vão fazer. E aí, quando começou-se, mais recentemente, a estudar especificamente os desafios da execução da estratégia, as pesquisas são inequívocas. Se o gestor intermediário não entende, não acredita, ou não quiser, uma estratégia não será implementada. Isso já tá, isso é ciência. Já foi identificado que se o gestor intermediário não é um ator na estratégia, ela não vai ser implementada. Não adianta fazer top-down. E vai passar a importância do gestor intermediário como um eixo mesmo. E mobilizar o gestor intermediário, como você perguntou, na verdade, ele pode começar até no processo de planejamento, convidar os gestores intermediários para participar do processo de planejamento. Dependendo do tamanho da empresa, você tem que pensar em diferentes metodologias, em que momentos, etc., porque tem empresas com uma quantidade muito grande de gestão intermediária, metodologicamente fica desafiador, mas não impossível. Mas, ainda assim, um maior desafio que eu entendo hoje nas empresas brasileiras com as quais eu atuo é desvincular o gestor intermediário do trabalho operacional. Porque as organizações elas estão sugadas pela rotina. E o gestor intermediário acaba ficando sugado também. Então, ele fica fazendo assim, micromanaging, né? Microgestão, acompanhando processo, vendo se a rotina está toda certa, e ele não conhece a estratégia, não sabe que ele pode ajudar, não sabe que ele pode vender ideias para cima, e nem conhece, não faz alianças com seus pares, porque ele, em vez de, aí os recursos são limitados, muitas vezes os gestores intermediários responsáveis por cada área, em vez de eles fazerem alianças para poder alcançar o resultado desejado, fica disputando recurso entre si. Ah, não, eu quero, a minha área quer fazer isso, quer fazer aquilo. Então, eu, como especialista em execução da estratégia, a minha grande bandeira é trabalhar o gestor intermediário como grande vetor da implementação. E aí você tem que deixar claro, trazer eles como participantes, ajudá-los a serem mais autônomos e a dar autonomia, porque, vamos falar a verdade,
tem muita membro da alta direção que cobra que o gestor intermediário seja microgerenciador. Quando o diretor ele quer que o seu subordinado ele saiba onde que está todo mundo, tudo que está acontecendo na operação, que saiba de todo. Como assim, fulano? Seu funcionário está numa reunião e você não sabe? Quer dizer, se eu estou cobrando isso, eu estou obrigando que ele seja que esteja na microgestão, gerenciando processo, não resultado. Então, trazer as pessoas para essa, dar visão estratégica, ajudar as pessoas a trazerem sugestões para cima. É claro que ele também tem uma função de aumentar o repertório, de ser consistente, para poder vender sugestões para cima. A literatura chama vender para cima, selling upward. Então, eu tenho que ter repertório, fazer estudos sobre estratégia da organização, eu tenho que estar envolvido nesse pensamento estratégico da organização. É isso que vai fazer a estratégia acontecer de uma maneira viva. É isso que eu tentei passar no artigo, justamente essa importância de ter essa engrenagem sendo alimentada, não só top-down, mas bottom-up também, trazido da base. O Peter Drucker dizia que a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? Fala para mim, como é que você avalia essa relação da estratégia com a cultura e quais que você acredita serem as características de culturas mais férteis para uma implementação de estratégia boa? Pois é. A cultura como estratégia no café da manhã. Então, essa é a primeira coisa, assim, o que é cultura, né? Se a gente considerar a cultura, assim, pelo ponto de vista sociológico, é a repetição daquele modus operandi, como as pessoas fazem as coisas cotidianamente. Eu continuo fazendo assim. E não necessariamente eu sei por quê. Ela está ali em rituais, em símbolos, em artefatos, em histórias que as pessoas contam. E ela come a estratégia principalmente se eu pretendo uma mudança na minha organização, porque quanto mais forte é a cultura, mais avessa ela é a mudança. Então, já tem aqueles rituais, já está tudo funcionando daquele jeito, se eu quero fazer uma mudança estratégica, e ela é antagônica ao que eu já faço na cultura, é muito difícil, eu vou ter que mudar com o modus operandi anterior. Se eu não prestar atenção nisso, eu vou ser comida no café da manhã. Agora, não é trivial eu falar assim, vou mudar a cultura. Tem muitos estrategistas que são um pouco prepotentes, que falam assim, não, então isso aqui, ó, eu estou mudando de custo, estou aqui no meu exemplo, tá? De custo para maior customização. Então, eu tenho uma organização que ela viveu a vida inteira com as pessoas cobrando custos, cobrando eficiência na operação, padronização, né? Porque é isso que traz custo, volume, padronização, é isso que faz com que eu tenha custo mais barato. E aí, então, isso acaba impregnando na cultura da organização. Eu vou escolher, tem organizações que eu vou, o pessoal fala assim, quando a gente viaja, lembra aquela época que a gente viajava, né? A gente viaja, a gente fica disputando quem consegue o hotel mais barato. Assim. Eu fico tentando o tempo todo trabalhando para fazer o jeito de que não precisar parar a planta, porque vai ser mais barato. Está impregnado, as pessoas se vangloriam de conseguir melhorias operacionais no custo. Aí a gente faz um estudo do contexto, vê que a China está brigando com um custo muito melhor, que não tem jeito de eu competir com a China, então eu vou usar meus recursos de outra maneira, mas eu desculpo que eu tenho lá uma área de inovação, eu desculpo que eu tenho como me aproximar do cliente, eu tenho um CRM potente, então eu posso fazer uma estratégia de customizar de uma força no cliente. Ou agora está na moda de falar customer centricity, centralidade no cliente. Que isso não significa apenas a área de marketing e vendas está com centralidade no cliente. Se é uma estratégia, significa que toda a organização vai passar a olhar o cliente. Então, eu transformar a minha cultura, que estava acostumada a ficar de olho em custo o tempo todo, para entender mais o cliente,
para não brigar com o cliente. Porque às vezes o cliente faz uma reclamação, a área de qualidade fala assim, mas nós seguimos aqui, ó, nós seguimos todos os protocolos o protocolo de qualidade. Mas não é isso que o cliente está falando, o cliente queria uma qualidade diferente. Não, mas nós seguimos o protocolo, que é uma área técnica, estava acostumada a fazer isso. Então, essa quebra no modus operandi anterior para entrar um modus operandi novo não é trivial, não é simplesmente vamos mudar os valores, vamos fazer valores mais adequados. Aí faz uma carta de valor, assina aqui que o valor mudou. Não é isso que vai fazer a cultura mudar. Então, tem que ter um trabalho conjunto da organização, que implica modelo de gestão, implica em estilo de liderança, implica em novos processos, que não vai para fazer essa mudança na cultura junto com a estratégia. E se você me perguntar qual é a estratégia, não, qual é a cultura que é mais Fértil. Fértil para isso? Quais são as características, né? É uma pergunta capciosa, viu? Porque se eu falar, a minha tendência seria dizer, uma organização que ela está sempre flexível, está sempre aprendendo, ela não está apegada à cultura, logo ela poderá mudar. Mas, por outro lado, o exemplo que eu acabei de te dar, se fosse o contrário, se eu tenho uma cultura flexível de aprendizagem, então, cuja a cultura de aprendizagem é estratégia. Isso acontece às vezes, né? Qual que é a sua estratégia? Está sempre aprendendo, sempre inovando, por exemplo. Se houver uma adoção de uma estratégia de custos, que vai implicar em padronização, em volume, em menor criatividade, em eficiência operacional, essa organização terá dificuldade. Então, eu não acho que existe assim a cultura mais fértil. Eu acho que no mundo de hoje, que está sempre mudando, esse mundo que, né, já se convencionou chamar de VUCA, né, que essas voláteis, incerto, complexo e ambíguo, pelo mundo, não pela estratégia, pelo mundo, uma organização que está mais aberta, sempre aprendendo, com flexibilidade, disposta à ambidestria, a pensar coisas diferentes, ela vai ter mais sucesso no mundo, de adaptação no mundo, aquela coisa darwiniana, de não são as espécies, né? Aquelas que não são as melhores espécies, são aquelas mais. Não sei que leu Darwin, como é que é? Não é o mais forte, é o mais disposto a adaptar, mais adaptável. Exatamente. Então, e eu acho que essa cultura ela é mais aderente ao contexto que nós estamos vivendo, e não necessariamente a uma ou outra estratégia, entendeu? Uhum. E eu acho que tem um outro ponto, que é o que a gente. Como é que é a dinâmica da formação da cultura? Quer dizer, em que medida a cultura é um output de, ou ela é um input, né? Porque ela é as duas coisas, mas eu vejo muitas vezes que eles falam assim, vamos mudar a cultura, quando eu acho que, na verdade, você muda a estratégia e em resposta, se você consegue implementar a sua mudança de estratégia, você tem uma nova cultura, né? Que vai atrair um tipo de gente, eventualmente vai expurgar outras que estão na organização um tempão, mas que fica um lugar desconfortável, né? É isso mesmo. Agora, eventualmente, o Mintzberg, o Mintzberg, que é um autor de estratégia canadense, que nós duas gostamos muito, ele faz uma provocação, que às vezes, ele fala até, não fala em cultura, ele fala em estrutura, né? Que você diria, fazendo adaptação para essa nossa discussão aqui, a cultura seguiria a estratégia, mas às vezes a estratégia segue a cultura, que você não consegue mudar. Então, você acaba implementando a estratégia que a sua cultura exerce. Te permite. Mas isso não é bom, porque, na verdade, assim, se a gente acredita na escolha, isso significa que, em algum momento, algumas pessoas daquela organização, ou todas, dependendo do tamanho, da possibilidade, elas estudaram
quais são as possibilidades de futuro, porque o grande desafio da estratégia também é porque ele está voltado para o futuro, né? Eu estudo o futuro, as tendências, etc., para eu tomar providências a respeito dessa alocação de recursos, que eu acho que vai ter sucesso no futuro, que pode não ter, o mundo pode mudar, isso tudo que nós falamos aqui. Então, mas a princípio, quando eu faço essa análise e eu faço uma escolha do uso do recurso, eu tenho maior chance de sucesso do que se eu vou respondendo aos estímulos do contexto na medida que eles aparecem ou da cultura à medida que ela vai se formando. Então, quando eu posso ter uma ação, uma escolha mesmo, a respeito de como eu vou fazer isso, eu particularmente acredito que você tem, quer dizer, eu particularmente e as pesquisas demonstram que eu tenho mais chance de sucesso. A despeito que existem empresas que têm sucesso sem ter planejamento estratégico ou ter uma escolha formal da estratégia, mas isso é outra história. A propósito de Mintzberg, né? Emergente. Tá. O que você acha que vai acontecer com a vida das empresas, esse desafio de prosperar, de tentar ser um pouco mais intencional no seu caminho e tal, nesse mundo aí? Eu gosto de pensar em pós-pandemia porque me sinaliza com a possibilidade de a gente superá-la. Mas, enfim, apostando que a gente vai conseguir fazer tudo que precisa para sairmos vivos aí minimamente intactos. O que você acha que a gente vai virar? O que você acha que essa relação com a estratégia, as organizações e as pessoas vão, vão fazer? O que vai precisar acontecer? O que você acha que vai acontecer? Olha, tem muita coisa sendo pensada aí, inclusive assim, no extremo que hoje é chamado de Open Strategy, que é a estratégia aberta. Então, que a estratégia é uma coisa meio wiki, assim, entendeu? Todo mundo participa, dá palpite, constrói, tem muita coisa sendo construída. Semana passada eu vi um webinário sobre isso. Mas eu, particularmente, não acredito muito que as organizações vão adotar esse Open Strategy sem muito controle do que vai acontecer. É uma teoria que está começando a se desenvolver, tem assim poucos cases reais relatados, mas isso sinaliza para a gente assim, para onde que está indo. Quer dizer, de um passado onde que era assim, só aquela cúpula, a estratégia é segredo, né? Inclusive as pessoas nas empresas, quando eu comecei a dar aula, as pessoas falavam assim, estratégia era sinônimo de segredo. Não, isso você não pode saber, não, é estratégico. Mas ninguém conseguia executar, né? Porque era tanto segredo que ninguém sabia o que era para fazer. Então, nós estamos saindo desse cenário para um cenário de que está se falando em ter uma estratégia aberta, que os stakeholders participam, todo mundo participa, etc. Eu fico assim, no meio, pendendo mais para essa abertura. Então, quando você me pergunta o que eu acho que vai acontecer, eu acho que, até pela evolução do mundo do trabalho, que as pessoas, os trabalhadores e as funções estão ficando cada vez mais qualificados, porque quando a gente pensa também assim, de chamar as pessoas para compartilhar do processo estratégico, no trabalho taylorista-fordista, lá do século passado também, o trabalhador era sem qualificação para participar, para entender da estratégia, ou ter visão sistêmica. Hoje não é essa a realidade. Na verdade, cada vez mais as pessoas que estão trabalhando nas empresas, inclusive a indústria, e eu falo indústria assim porque era, né, Taylor trabalhou lá com Ford na indústria da automobilística, que ele falava que o trabalhador era sem qualificação nenhuma. A indústria, como serviço, como todas as demais, tem trabalhadores cada vez mais qualificados. Aquelas funções Charles Chaplin, elas estão sendo substituídas por robôs. Então, as pessoas estão cada vez mais qualificadas, logo com condição de participar, com informação, com
visão sistêmica, com formação para participar de decisões estratégicas da organização. Então, eu acho que quanto mais as organizações elas vão ter que se adaptar ao mundo que é mutante, porque eu acredito que o mundo pós-pandemia vai ser um mundo em mutação. Tem correntes diferentes falando pós-pandemia. Tem gente que vai ter um novo normal. Tem gente que fala que vai tudo voltar do jeito que era antes. E tem gente que fala que o capitalismo vai mudar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu não acredito que vai tudo voltar como era antes. Acho que a gente vai estar, até por tudo que nós experimentamos e tudo vai voltar de um jeito muito mais dinâmico. E para ter dinamismo na organização, não tem outra maneira a não ser ter as pessoas como autônomas, trabalhando na organização porque elas querem, no que elas acreditam, que elas estão engajadas. Porque tudo que você coloca, muito controle, microgestão, isso causa lentidão. Então, se as organizações, para responder, professor é fogo, né? Às vezes mas, enfim, para voltar ao fim da meada aqui. Então, para te responder, eu acho que o mundo precisa de respostas mais rápidas. A gente não separa nem mais planejamento e execução, a gente fala que as pessoas estão sempre, as organizações estão sempre estrategizando, strategizing. Então, não tem essa separação, mas para ter isso, eu tenho que ter uma melhor comunicação, melhor entendimento, as pessoas mais com visão estratégica e compreensão estratégica do que um plano formal que eu vou ter disciplina para implementar. E para isso eu vou ter que ter as pessoas mais autônomas, participando, entendendo, trazendo bottom-up as estratégias emergentes. Então, eu acredito muito mais nessa parceria das diferentes hierarquias da organização do que pensar na disciplina ou mesmo no extremo da open strategy. Eu acho que ainda é muito radical para as empresas. Assim. As empresas ainda têm muito ciúme da estratégia, de falar, de divulgar. Essa concepção que você fala, Maria Elisa, me faz pensar que as pessoas também vão precisar gostar mais de gente, né? Porque não só porque as estratégias, quer dizer, essa coisa de você botar o cliente no centro, ou essa coisa de você ter que lidar com as pessoas, porque você tem que dar, elas precisam ter autonomia, elas precisam compreender, você está lidando com pessoas. Então, a impressão que eu tenho é que mesmo as pessoas mesmo os negócios mais impactados por um raciocínio mais estruturado, racional, vão precisar aprender a lidar melhor com o ser humano e o seu pacote, né? É interessante isso. Eu não tinha pensado dessa forma, não, mas pode ser. Porque, na verdade, assim, o que eu penso? Que para fazer essas conexões, a pessoa vai ter que estar aberta a ouvir os outros colegas em outras especialidades da organização, para poder negociar. E aí, porque não vai ter, eu decido dessa forma, nós vamos ter que fazer mais alinhamentos, digamos assim, né? A literatura até chama de alinhamento colateral. Eu vou fazer isso. Para eu fazer isso, eu preciso ter uma visão para além da minha especialidade, porque eu vou ter que negociar. Se eu sou lá, sei lá, engenheiro químico com doutorado em química de uma indústria farmacêutica, sou ultra especializado. Mas na hora que eu vou decidir conversar sobre o futuro estratégico da organização, eu vou ter que negociar com os marqueteiros, eu vou ter que negociar. As organizações estão chamando antropólogos, você sabe disso melhor do que eu, que estuda comportamento. Aí você fala assim, nossa, o cara viaja, né? Uma lá é super cartesiano, aí o outro lá vai estar estudando o que vai ser o futuro da humanidade. Então, eu diria que eu acho que você tem razão. Assim, se não for gostar de gente, saber negociar.
saber fazer essas interações e negociar. Eu sempre brinco que negociar significa um cede e o outro cede, porque teve uma vez que eu fui dar uma aula que a pessoa falou assim, não, mas é muito difícil negociar, o outro não cede. Então, negociar não é arte de convencer o outro a ceder para você. Negociar é eu estar aberto a outros argumentos. Mas sabe, Dri, é isso que eu falo também quando a gente fala sobre tendências estratégicas, por exemplo, para esse mundo. Eu acho que tem uma pressão aí institucional muito grande para as organizações terem mais diversidade, por exemplo. E um desafio da diversidade é justamente, e as organizações estão tendo que fazer, porque está tendo pressão assim dos mais diferentes stakeholders, inclusive financeira, né? Assim, eu não vou investir em uma empresa que não tem diversidade. E é o mesmo desafio que eu costumo comentar com os líderes que a diversidade traz, porque quando eu tinha aquele universo organizacional que era sempre assim, né? Homens, cisgênero, com a mesma formação, às vezes colega de faculdade, um completava a frase do outro, né? É isso que eu estava pensando, give me five. Assim. Era uma delícia fazer reunião, todo mundo concordava rapidamente. Na nova realidade, com mais diversidade, isso significa que eu vou ter que prestar atenção no que eu estou falando, eu vou ter que pensar em outras maneiras de construir um argumento, porque eu não estou convencendo mais outro engenheiro, eu estou convencendo agora um antropólogo, então não serão os mesmos. E eu vou ter que ouvir o argumento do antropólogo e tentar entender o que ele quer para a gente chegar num ponto em comum. Então, eu acho que essa experiência da diversidade vai dar muito know-how para as empresas chegarem nesse ponto que a gente está falando aqui, de uma estratégia mais flexível, que eu vou ter que aprender a conviver com o diferente, construir com o diferente, porque, de outra forma, as organizações não vão sobreviver. Porque agilidade, as organizações só vão ter se elas conseguirem decidir rápido, implantar rápido. Não tem outro jeito de fazer isso, a não ser com mais autonomia. Bom, infelizmente a conversa está boa, mas a gente está chegando no fim. Eu queria te agradecer ter aceito o nosso convite, a sua vida, você está sempre, enfim, você ser essa companheira aí ao longo de jornada que acompanha a nossa trajetória aí há 20 anos, e eu queria te agradecer demais. Com grande admiração, sempre, fã número 1 do tudo que a Tom constrói. Esse grupo Tom é assim, é um negócio bacana demais. Vocês estão de parabéns e continuando tantos anos, tantas pessoas interessantes que eu assisto também. Me sinto muito honrada de estar aqui fazendo parte dessa galeria de aprendizagens bacanérrimas. Agradeço demais pelo convite. Muito obrigada. Gente, obrigada pela audiência e, enfim, obrigada pelo prestígio, e teremos mais por aí na temporada 2021 do Grupo Tom. Obrigada.